Olá, eu sou o Thomas Jardim, seja muito bem-vindo a mais um Protagonistas. Hoje ao meu lado alguém que foi campeão olímpico de vôlei de quadra, campeão mundial de vôlei de praia, campeão do carnaval e é campeão de simpatia. Além de colecionar medalhas, também colecionou ursinhos de pelúcia. Tandy, um prazer estar com Tomás? você. Tudo bem? Prazer todo meu estar aqui no Protagonista. Obrigado. Tandy, o que é ser um protagonista? Ser protagonista é realmente você não se arrepender de tudo que você fez na vida e achar que poderia ter feito melhor. Para mim, ser protagonista é isso. Você olhar de novo para o seu passado e falar assim, realmente, aonde eu estive, eu entreguei a excelência do meu trabalho. Você foi campeão olímpico de vôlei de quadra, sua irmã tem 2 medalhas olímpicas de vôlei de praia. Como é que o vôlei entrou na vida de vocês? Temos um pódio, né, na família. Segundo meu pai, falecido pai, Samuel, ex-militar, meu pai falava que no exército ele jogava vôlei, que passava o peito em cima da rede, que atacava muito bem, era um excepcional jogador. E nós brincávamos, falava, você tem filme? Tá gravado, registrado? Ele não tinha, falei, então é mentira. A minha irmã começou, ela jogava, nós morávamos na Urca, que tem um prédio ali de militares, e tem um círculo militar, minha irmã jogava muito ali com os amigos. Era uma das únicas meninas a jogar contra os homens, com os homens. E aí um belo dia ela me convidou para ver um treino no Botafogo. E aí eu fui, convidada por ela, fui olhar o treino, estava jogando mirim. De repente, do nada, vira uma menina, um cara, me olhou na arquibancada assim, o técnico, o Fred, aí olhou e falou assim, você já jogou vôlei? Eu falei, não. Quer jogar aqui não? Treinar um pouco com a gente? Eu falei, pode ser. Aí desci a escada. Aí botou uma espécie de fone de ouvido, ele botou uma bola. Dá 2 passos para trás e vem e ataca essa bola. Eu ataquei, a bola foi por cima da arquibancada. Você não quer jogar com a gente não? Eu falei, pode ser, tá federado. Voltei para casa, mãe, eu tô jogando no Botafogo. E aí comecei a minha história com a minha irmã, que eu tenho histórias assim, engraçadíssimas. Porque minha irmã, mais velha do que eu, 4 anos. Então, para você ter ideia, o treino dela era depois do meu. O meu era mirim, o dela era infanto juvenil, juvenil. De repente, do nada, eu querendo aquelas camisas da seleção brasileira, que ela já jogava na seleção brasileira. Aí eu saio, pegava roupa, tênis, tudo dela, botava no extintor de incêndio, voltava pra cá, gente, tô indo embora, tchau Nana, tchau mãe. Aí eu ia. Quando ela chegava no treino, tava no meu treino ainda, todos os jogadores, 7 Adriana com a camisa, 7 Adriana, camisa do Brasil e os tênis também. Todo mundo jogava com tênis apertado, mas jogava com as marcas ASICS, que era da seleção brasileira. E aí eu lembro que ela dava vários berros. Tandy, minha roupa, mãe, ele levou minha roupa. Então, realmente, eu lembro dessa época assim com um carinho, com um absurdo. E ela que era uma referência para mim, sempre foi uma referência na minha vida. Né? E a Adriana tem filhos, você também. Isso. Alguém arriscou o vôlei? Meu filho está jogando e o filho dela também. Os dois estão jogando na BB, apaixonados. Estão indo para a Taça Paraná agora, eles estão jogando, já foram campeões cariocas, campeões brasileiros, a equipe da BB de base, e ele está muito empolgado. Volta e meia, ele fica me gozando também. Papai, eu vi a final tua em 92, você errou um passe. Papai, e tem um fato também muito engraçado, eu ainda era casada, eu estava em casa, de repente do nada eu estava vendo a final de 92, aí eu estava no momento da entrevista, e ele novinho, devia ter uns 4, 5 anos, aí do nada ele passou assim, papai, a mamãe está te chamando. Nisso ele olha para a tela do computador, aí estava eu dando entrevista. Ih, olha lá papai, um cara igualzinho a você com cabelo. Era o próprio. Ô Tandy, você sempre teve uma relação muito forte com a família, em especial com a sua mãe. Me fala um pouco da sua infância. A minha família sempre foi muito unida, né? E os irmãos sempre unidos, sempre que a gente pode, a gente viaja juntos, vamos ver U2 nos Estados Unidos juntos. A gente volta e meia tá jantando no final de semana, durante a semana. Somos bem unidos, eu acho que vem muito através da minha mãe, da educação que a minha mãe deu. Ela sempre priorizava essa união da gente, conversar, estar junto, jantar, almoçar, finais de semana. Meu pai trabalhava militar, então ele era um pouco mais afastado, mais sério, mas adorava ficar um pouco assim por fora, mas meio encantado com a família dele.
Mas a minha mãe realmente era o pilar assim, dessa família, uma família que tinha os 2 atletas. Meu irmão, para quem não sabe, meu irmão faz mochilas de marcas Equinox, eu vou até fazer comercial aqui, de mochilas para grandes marcas até, de alpinismo. Ele é alpinista, adora essas coisas, fazia asa delta, parapente. Então nós temos o esporte na veia, no DNA da família. Minha mãe é uma pessoa que foi a referência pra gente muito tempo, faleceu com 63 anos de idade, muito nova, com glioblastoma multiforme, um tumor no cérebro, e que mexeu muito a nossa família. Segurou a barra da gente assim, nos momentos difíceis, porque foi uma luta durante 7 meses, foram os meus filhos. Eu lembro que logo depois que ela morreu, eu voltei do hospital triste, e entrei em casa, minha filha veio me abraçar. Eu falei, caramba, eles precisam de mim, eu tenho que dar continuidade na minha vida. E foi muito forte, muito forte. Ver minha filha sem entender nada com a avó dela e, querendo ou não, esse tumor afeta a coordenação motora. Então eu pegava, às vezes, minha mãe andando, em vez dela virar, ela achava que estava na hora de entrar na porta. Ela batia a cabeça no beiral, então foi muito, muito difícil. Assim, minha filha sem entender. E ao mesmo tempo eu vendo aquele momento da avó com a neta, me marcou muito. É incrível como nossos filhos nos ajudam nessa hora, né, Tange? São fontes de inspiração para tudo. Eu volto e meia nas minhas palestras, eu falo isso, que perdi vários momentos de não estar presente na vida dos meus filhos. Minha filha, eu não vi ela passar da fase de engatinhar para andar. O meu filho, quase não peguei ele nascendo por causa dos campeonatos. O enterro da minha mãe, velório, logo depois eu tive que ir embora correndo para ir treinar. E não me perdoaria se eu não fosse um protagonista por onde eu passei. Se eu realmente não fosse eficiente dentro da minha equipe, se ajudasse os meus companheiros, aí eu não perdoaria estar longe desses momentos que são realmente muito importantes para a gente, para qualquer pessoa. Eu não me perdoaria se eu fosse mais um jogador apenas, mais um atleta, mais uma viagem apenas. Então, por ter sido o protagonista da minha vida, eu não me arrependo desses momentos. E volto a falar, trocaria todas essas medalhas minhas. Medalha de Olimpíada, ouro, Mundial também na quadra com Milan, ouro. Melhores jogadores, melhor jogador em vários torneios. Vôlei de praia também, campeão mundial, rei da praia. Trocaria todas essas medalhas por esses momentos que eu perdi. Que esses momentos não voltam. Só não me arrependo porque realmente onde eu estive eu fui um protagonista. De forma nenhuma, então, teria valido a pena se fosse diferente? Com certeza. Isso serve para a vida de todo mundo. As pessoas que trabalham no mundo corporativo, né? Empresários, empresárias, mães, as pessoas que não conseguem estar perto da sua família, tem que tentar ser protagonista da sua vida. Porque o tempo não volta. E às vezes você vai se arrepender de tudo que você deixou, de mais importante que são os seus familiares, seus amigos, seus filhos, né, que são fortes, e seus pais, avós, e de repente você esquece um pouco esse momento para lidar com o seu sucesso, com a sua carreira, com a vida profissional, e às vezes ela cobra caro. Então por isso que você tem que ser protagonista, realmente buscar a excelência aonde você estiver, para não se arrepender depois. Porque a profissão mais cedo ou mais tarde pode te abandonar, pode ser mandado embora, o tempo vai passando, a sua idade você vai crescendo e realmente, de repente, as pessoas não veem você como uma pessoa que seja útil ainda. E aí você vai lembrar de tudo que você perdeu. E o que faz você ainda não se arrepender é você ter sido excepcional o que você fez e ter sido um protagonista. Tange, pode parecer um pouco contraditório, porque como atleta você está sempre viajando em equipe, de certa forma. Mas ainda assim, a vida de atleta pode-se dizer que é uma vida solitária? Muito. Muito, porque assim, nós tivemos muita sorte. Aquele grupo nosso de 92 foi muito amigo, foi muito unido. Até hoje nós temos um WhatsApp do grupo, isso é muito legal. E a gente volta e meia, um lembra o outro, brinca com o outro. Nós fomos uma família, mas tem momentos que eu tenho minha outra família fora desse grupo, que
tem problemas, dificuldades, saudades. O Giovanni era muito novo, pai novo, casado novo, passando, né, saudades, você via. E era o momento dele, por mais que eu quisesse ajudar, ou qualquer um daquele grupo quisesse ajudá-lo ali, era um momento de solidão dele. E a concentração faz muito isso, né? Então, por isso que às vezes os atletas terminam muito cedo as suas profissões né, que exercem no seu clube, na sua seleção. Pessoas que realmente olham assim e falam, não, tá bom, já treinei demais, joguei demais, fiquei muito longe da minha família. Só que o amadurecimento com o tempo ele te traz benefícios, apesar do seu corpo cobrar todo esse alto rendimento que você teve. Hoje em dia eu tenho problemas cervical, joelho, tudo. Mas ele te dá uma sabedoria que fala assim, poxa, dá tempo para você fazer tudo enquanto você ainda for ativo, podendo ser uma pessoa eficiente. E depois dá tempo para você curtir a sua família, dá tempo para você ser ainda protagonista da sua vida, né, particular. E quando você está ali dentro, não, você acha, não, estou cansado, eu quero parar. Eu vi o Robin da Holanda agora, ele indo agora falando que não vai jogar mais na Holanda, foi exatamente hoje. E aí tem assim, aí logo depois falou, ele defendeu a seleção, aí o crente quer falar 20 anos, 30 anos, como eu joguei voleibol, 10 anos, 12 anos, falei, cara, é muito pouco. Só que é tão intenso, e a gente treina tanto, 8 horas por dia, todos os dias, você vive com essa coisa do sucesso em sucesso, o tempo inteiro ali na linha, né, é tênue, ela realmente, você não sabe, você lida com a alegria, com a tristeza rapidamente, mas ainda mais no vôlei de praia, com uma semana você é campeão mundial, na outra você é eliminado na semana seguinte. E quando você começa a avaliar isso, você fala assim, caramba, é muito pouco tempo. 10 anos apenas joguei numa seleção brasileira, 12 anos, 15 anos no máximo, e realmente poderia ter sido mais eficiente ainda, poderia ter sido mais inteligente, ter vivenciado aquele momento mais, mas é como você falou, é conflitante. Ao mesmo tempo que você tem saudade da família, você tem saudade desse mundo esportivo, dos títulos, da fama. A fama, apesar de ser ilusória, mas a nossa fama foi muito bacana, porque o Brasil estava vivendo um momento muito parecido como esse, impeachment no Collor, eu lembro que a inflação altíssima, as coisas não estavam dando certo e de repente a gente veio para lavar a alma do brasileiro, mostrar assim, caramba, dá para acreditar, dá para ser eficiente. Então foram momentos maravilhosos, assim que eu tenho esses dois lados. Às vezes me arrependo, às vezes falo, não, foi maravilhoso. Você falou em momentos maravilhosos, em conquistas e falou em 92. E certamente essa é uma conquista para não esquecer nunca mais. Esse ano, inclusive, se comemoram 25 anos daquela medalha. Quando o grupo entrou no avião aqui no Brasil para ir para Barcelona, dava para imaginar a medalha de ouro? Tomás, assim, ela tem um significado muito forte pro país, né? Porque não é porque fomos nós. Primeiro porque eu acho que se nós aparecemos naquela geração, naquele momento, foi por causa da geração de prata, que eram os nossos ídolos. E essa é a importância que tem que ter dos ídolos, ser referência para que apareçam novos talentos. Foi a primeira medalha de ouro em esportes coletivos, então já começa aí, ela é muito forte. Momento que o Brasil não vinha bem, como eu já falei. Eu lembro que meu pai me levou no aeroporto e falou assim, vai que eu confio em vocês. Só que o nosso retrospecto não era um dos melhores. Nunca tínhamos vencido os italianos, uma seleção que era campeã mundial, venceu aqui em 90 no Brasil. Os cubanos eram impossíveis contra a gente. Só tinha timaço. Era um timaço. Eu posso estar sendo muito injusto com todas as gerações que houveram dentro do voleibol. Mas se não é a maior, é uma das maiores gerações de grandes equipes juntas no mesmo tempo. Holanda, timaço que jogou a final com a gente, na final. Rússia, também era SEI naquela época, veio saindo da Rússia, virando SEI, né? Estados Unidos indo para o seu tricampeonato olímpico. Eles até rasparam a cabeça na Olimpíada. Itália, que era, como eu falei, um fenômeno. Então, grandes equipes ao mesmo tempo favoritas. E nós brigávamos por fora.
Só que eu acho que foi o grande momento nosso, éramos grandes jogadores separadamente. Melhor levantador do mundo, melhor atacante, melhor bloqueador. Treinávamos mais do que todo mundo, 8 horas por dia, nos capacitávamos. O tempo inteiro chegava na hora, não conseguíamos ter o resultado, e como equipe. E aí bastou um clique dessa geração no jogo contra Cuba, faltando um mês para a Olimpíada de Barcelona, que foi uma briga. Diago, o levantador cubano, puxa a rede por baixo na hora que o Carlão atacou a bola. Aí começou uma briga para um lado, para o outro. Voltamos para o jogo, ali surgiu aquela seleção. Na hora que você mexe com o brilho do ser humano, com a alma dos jogadores que se dedicam, que treinam e fazem por amor, e aí surgem pessoas talentosas. O talento nosso aflorou naquele momento, começamos a acreditar, nos olhar assim e falar assim, caramba, olha como o Negrão voa, esse menino de 19 anos e ataca essa bola alta. Olha o Giovani como bloqueia, Maurício como distribui. José Roberto Guimarães, 35 anos, assumindo o lugar do Bebeto de Freitas, tendo que mostrar que era um protagonista dessa equipe e mostrar que era um líder, apesar de ser um jovem talento. E aí, de repente, quando fomos ver, entramos na Olimpíada, não deu para ninguém. Perdemos 3 sets apenas, fizemos história também nisso. Pousando em Barcelona, eu lembro que eu estava no mesmo, do lado do preparador físico, Júlio Noronha, ele virou e fez exatamente essa pergunta. Tandy, qual seria o lugar ideal pra gente? Eu lembro que eu falei, com medo de deixar ele chateado comigo, eu falei assim, 4º lugar tá bom? Aí ele falou, tá ótimo. Ou seja, até a comissão técnica achava que seria realmente um bom prêmio pra gente, um 4º lugar. Eu sei de uma história com a medalha de ouro do Rogério Sampaio, que também não era exatamente uma medalha esperada. Não. Ter contato com aquela medalha antes do ouro de vocês ajudou a acreditar? Eu acho que esse é o momento mágico da Olimpíada, é a Vila Olímpica ali, esse contato com grandes atletas. Eu lembro naquela Olimpíada, encontrei Michael Jordan, Magic Johnson, Arnold Schwarzenegger andando na Vila Olímpica. E eu lembro que o Gustavo também ganhou, né, a prata. E de repente, do nada, Rogério Sampaio ganha a medalha dele. Estávamos eu, Pampa e Negrão lá embaixo. Chega o Rogério Sampaio, abriu a van assim. Rogério, parabéns! Abraçamos e todo mundo torce para todo mundo. Aí eu viro e falo assim, poxa, Rogério, posso te pedir uma coisa? Eu posso passar um pouquinho na medalha? E na gente? Pode! Aí eu comecei a passar, Negrão, vem Pampa! Passamos. E aí, uma semana depois, a gente conseguiu a mesma medalha. E na final contra a Holanda estavam lá o Spike Lee, o Magic Johnson, quer dizer, alguém do Dream Team assistindo os Golden Boys, né, Tandy? Pô, nós viramos Dream Team também. Eu lembro que meu pai no Fantástico falou, vocês são o orgulho do Brasil, Dream Team brasileiro. Isso é muito louco, né? Nós saímos com a mesma medalha dos caras que são reconhecidos internacionalmente até hoje, ídolos do esporte. E eu lembro que estava 2-0 pra gente, José Roberto Guimarães falando no tempo. E estava fluindo assim, a torcida vibrando. E de repente, do nada, vem o telão assim, aparece Magic Johnson gigante. Falei, não, o cara tá aqui. Aí começa todo mundo a procurar no tempo. E o Zé falando. Aí todo mundo, ginásio inteiro. Falei, gente, o cara tá vendo o nosso jogo. Pô, que bacana, não sei o que. Foi muito bacana. Bom, a final foi fantástica e depois, durante a comemoração, ainda na quadra, você recebeu uma ligação, atendeu uma ligação, diríamos, inesperada. Você lembra quem te ligou? Lembro. Ganhamos, aí fomos para o vestiário, começaram a arrumar o pódio, já tinham invadido a quadra, também não pode, mas invadiram a quadra, os brasileiros invadiram a quadra, foi uma farra. Aí eu lembro que eu estava já perfilado assim, eu entrava por último. De repente, veio um telefone, aqueles antigos, gigantes, parecia um tijolo. Tandy, o presidente quer falar com você. Falei, presidente? Deve ser o presidente da confederação. Aí peguei o telefone. Alô? Tandy? E ele? Fernando Collor, presidente do Brasil. Eu falei, que isso? Presidente do Brasil querendo falar, o Collor quer falar com a gente. Aí passou, todo mundo começou a falar com ele. Parabéns, veio de vitória para a seleção, que bacana. Bacana, foi um momento bem legal. Você falou da rivalidade com Cuba. Até onde começou, onde deu clique, como você mesmo disse. Mas
Apesar dessa rivalidade dentro da quadra, havia amizade fora? Te pergunto isso porque eu sei de uma história com o Despanho, cubano, a respeito da medalha de ouro de vocês. Me fala como é que funciona essa rivalidade dentro da quadra e a amizade fora dela. Começou com a rivalidade vindo lá da geração de prata com eles, né? O feminino também, Márcia Fu, com Mireia, com todo mundo. E os cubanos, eles gostam de jogar irritando. E eles sabem que o brasileiro tem esse sangue latino, então eles ficam, saltam, batem por cima do bloqueio, salta, Tico! Cospem no chão para você escorregar. Então eles ficam realmente mexendo com a gente. E nós caímos na pilha. Só que aí com os anos começamos a conhecer o lado do ser humano também. Os caras eram espetaculares, treinavam pra caramba e chegava na hora, o prêmio deles era dividido para o governo. Eu lembro que nós fomos em Cuba, fui na casa do Joel, da Mireia também, tinha o Lada com uma casinha de madeira 3/4. Um cara que era chamado o tempo inteiro para jogar na Itália por milhões de dólares. Um cara que era um fenômeno, assim como o Zorzi, e o Zorzi ganhava dinheiro na Itália e ele não. E isso começou a me mexer. Fiz uma amizade muito forte com o Valdez, um central. Então começamos a ter essa, ao mesmo tempo que chegava na hora do jogo eles irritavam a gente, mas começaram a ver a gente também com os outros olhos. Levávamos calçadinhos para eles, eles davam material para a gente, levávamos comida, às vezes eles pegavam, davam dinheiro, davam dólar. Foi uma maneira meio que do lado do esporte, de você saber realmente que o esporte é isso também, né? É uma ferramenta de transformação, não só para a criançada, mas para todos nós, de união, de paz. Tanto é que a Olimpíada existe por isso. E aí tínhamos vencido a Olimpíada, eu e o Maurício arrumando as malas no quarto. De repente, do nada, eu vejo um vulto assim atrás de mim, eu olho, Joel Despanho dentro do nosso quarto. Falei, Joel, tudo bom? Tudo bem, tudo bem. Como é que tá, Maurício? Tudo bem, Tani? Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Essa foi a pergunta dele, essa foi o pedido dele. Eu puedo mirar a medalha? Eu posso ver a medalha? Falei, lógico, já tirei, botei assim, ele sentou na minha cama. Cara, ele ficou fazendo carinho na medalha, tipo assim, minha vida inteira me dedico por isso. Não tenho o dinheiro que mereço. Eu volto agora para o meu país, vai continuar a mesma coisa. E ali me mexeu muito comigo. Falei, caramba, eu sou um cara realmente merecedor, porque queria agradecer muito a Deus por tudo que eu tenho, todos os meus amigos, o país que eu vivo. E um cara desse, um dos melhores do mundo, ele não é reconhecido a nível internacional, não pode ser reconhecido pelo sistema de governo dele, né? E aquilo mexeu muito comigo. Um cara que também poderia ser medalhista de ouro, é um medalhista para mim de ouro, uma referência, um dos melhores jogadores do mundo e que realmente mostrou para mim que às vezes não basta você ser espetacular dentro de uma equipe se a sua equipe não é tão eficiente quanto você. E ali mexeu, fiquei mexido, falei, caramba, a minha vontade era ter dado a medalha para ele. Minha vontade foi essa. Ô Tandy, falando em rivais e grandes jogadores, 20 anos depois da medalha, você foi até a Holanda reencontrar numa reportagem os seus adversários da final. Como é que foi esse reencontro? Primeiro é assustador, né? A gente começa a se ver como um tá, quem tá pior, quem tá melhor. Svever, eu falei, Svever, cabelo branco. Beni também. Poxa, mas foi tão bacana. O muso lá da Holanda, que era o nosso Giovanni, o Klock, também já estava mais velhinho, cabelo branco. Cara, mas os caras me receberam tão bem. Eu fui conhecer o outro lado daquela medalha. Eu fui ver que por trás do encantamento nosso, da união da gente, do momento que o Brasil estava vivendo, que é aquele momento difícil, e conseguimos transformar aquele momento difícil em um sonho, né, um sonho de todas as gerações de voleibol que tinham passado, conseguimos o feito dos nossos ídolos. Eu vi o outro lado da moeda, que era um time que estava brigando, um time que era um timaço, que tinha tudo para ter sido campeão olímpico, mas pela vaidade do grupo, eles conseguiram
perder aquela medalha. Não que eles ganhariam da gente, mas de repente poderia ter sido um jogo mais difícil. Eles fizeram um grande favor para a gente, tiraram a Itália do nosso caminho, que era o grande bicho-papão, o grande favorito daquela Olimpíada. Mas a Olimpíada ela faz essas coisas, né? Ela transforma os pequenos em gigantes e os gigantes em pequenos. Várias vezes já vimos os melhores do mundo, realmente não conseguindo sucesso na Olimpíada. O Sergei Bubka, naquela época, eu lembro que ele mandava aumentar. Pode subir, Tarrafo, pode subir. Chegou na hora, ele não conseguiu pular. E eu conheci esse outro lado da Holanda, um lado de pessoas super esclarecidas. E eu acho que isso é o bacana dos países de primeiro mundo que falta para o Brasil. Eles sempre estão mais bem preparados para o pós-jogo, pós-vida de atleta, formados, dando treinamento. Não que não aconteça, que acontece, mas em menos quantidade. Tem grandes atletas aqui que têm dificuldades hoje em dia, porque não se preparou, não se planejou para depois do momento que era atleta, né? E nisso eles fazem com maestria. Os holandeses têm o seu trabalho, têm sua empresa, têm o seu negócio, dão treino. Os Estados Unidos também é assim. O legado que fica para o atleta, eu acho que isso realmente é bem bacana lá fora. Isso falta aqui no Brasil, né? Esse incentivo. A começar pelo legado olímpico, que a gente vê que poderia ter sido muito mais do que o Rock in Rio apenas, né? Dentro de um centro de excelência que tem ali dentro do Parque Olímpico. Poderia não apenas ter um Rock in Rio que é espetacular, mas muitas coisas. Trabalhos sociais, escolinhas, escolas, o turismo, como foi realmente transformador em Barcelona. Barcelona foi uma referência para mim de Olimpíada que deu certo e essa é a diferença. Você falou em legado olímpico, a gente vai falar disso já já. Você tocou no assunto de quem sabe a Holanda poderia ter vencido aquele jogo na cabeça deles, enfim. Eu acho que não. Eu também não. Né? Mas o Blanger, o levantador, que não jogou a final, estava machucado, disse que eles não venceram porque ele não jogou. Você acredita nisso? Tanto não acredito que depois eles perderam da gente, eu falo mais. A Itália era o nosso bicho-papão e todo mundo falava assim, só venceram porque a Itália perdeu. E nós não tínhamos culpa disso. Nenhuma. Encontramos a Itália na semifinal em 93, na Liga Mundial aqui no Brasil. Vencemos a Itália rápido. Eu jogava no Milan da Itália, com Cantagalli, com Galli, Zorzi, Jeff Stork. Simplesmente o Zorzi na passagem de mão assim, valeu. Depois do jogo ele falou assim, ainda bem que a gente não encontrou vocês na Olimpíada, porque ia ficar feio pra gente. Aquele momento para mim já mostrou que poderia ter o Blanger. E tiveram Blangers, volta e meia, outros Blangers apareceram dentro da Holanda e eles não conseguiram. Era um jogador diferenciado, mas por vaidade, a briga do Blanger com o técnico, que era o Selinger, né? Que era o filho, que era baixinho, o levantador, uma boa mão, mas ali ele realmente deixava um problema no bloqueio, e o técnico. Mas aí nós não podemos se inscreverem lá, olha, se eu tivesse jogado eu poderia ter sido campeão. Tantos sims, né? Títulos e campeonatos de futebol, vôlei, em tudo teriam mudado. Isso aí eu não acredito. Ô Tandy, era intensa a relação do time de vocês com os fãs. Né? E era diferente de hoje, porque hoje você tem muita rede social, por exemplo, e na época o fã era aquele que ia ao ginásio realmente. Você ganhava presentes inusitados ou diferentes? Eu sinto muita saudade dessa época pela proximidade que os ídolos eram com o público. Hoje em dia não tem, como você falou, principalmente pelos assessores. Hoje em dia tem assessor para tudo, assessor da assessora. Eu não sou nada contra, ao contrário, eu organizo a vida do atleta. Mas eu acho que tinha que ter mais essa liberdade, essa proximidade com os ídolos. O país já é carente de ídolos e os ídolos, eles cada vez mais sendo afastados do povo. Volta e meia eu vejo o futebol, por exemplo, aquele momento do Neymar perto do público, aquilo é o máximo. Né? Na Granja, que eu me lembro, volta e meia, que quando eles estão treinando ali, tem um espaço que eles vão atender o público. Isso é o máximo. Isso tinha que ser obrigação de todos os atletas que defendem a seleção brasileira, essa proximidade do povo. Porque graças a esse povo e graças a esse público,
que a gente aparece, que nós viramos ídolos, viramos protagonistas do esporte. E eu sinto muita falta e ganhei muito. Uma coisa que eu ganhava muito, porque teve uma matéria que saiu uma foto eu com um bichinho de pelúcia. Tandy, quem é esse bichinho? Poxa, é um bichinho de pelúcia, me deram, não sei o quê. Aí saiu a reportagem falando, Tandy adora bicho de pelúcia. Gente, aí começaram em todos os jogos, parecia que eu estava numa arena de patins no gelo. Acabava a minha apresentação, jogavam os bichinhos de pelúcia, eu ia recolhendo, as pessoas me ajudavam. Eu não tinha condições de botar no apartamento que minha mãe tinha, 3 quartos em Copacabana. Não tinha. Aí tivemos que até, minha mãe teve que ver um lugar para começar a deixar né, os panfletos, as mensagens, os papéis, tinham rolos que as fãs escreviam e os bichinhos de pelúcia. Mas depois até que foi legal, porque eu acabei doando para entidades que realmente eu acho que ajudei muito mais. Uma coisa acabou levando a outra. Mas foi um carinho muito grande. Várias histórias engraçadas, de bastidores. Aeroportos fechados quando chegavam, porque invadiam a pista do avião. Muita coisa assim. Era uma bitomania. Você falou em avião, eu lembrei de uma história no aeroporto que o Marcelo Negrão contou. Uma corrida de carrinho de controle remoto, você lembra? Lembra. Eu e ele compramos, se eu não me engano era uma daquelas 11 horas de espera de conexão que tinha, volta e meia. E aí, do nada, compramos o carrinho, eu olhei para ele, vamos botar os carrinhos aqui para andar? Vamos. Eu lembro que nós passávamos de carrinhos, não sei se era em Frankfurt, porque era gigante o aeroporto. E os dois ficavam brincando assim, todo mundo saltava nos carrinhos, as senhoras, e ninguém sabia de onde vinha, e a gente meio escondido aqui. Foi muito bacana. Esses são momentos de crianças que tiveram que virar homens rápido e ao mesmo tempo se divertindo. Esse era o nosso pátio, o nosso jardim de infância, os momentos que nós tínhamos de viagem, momentos de concentrações, nós tínhamos essas brincadeiras de crianças mesmo. No primeiro protagonista, Tânia, a gente conversou com o Giovanni. Eu vi. E eu acho que não seria exagero nenhum dizer que a relação de vocês é como se fossem irmãos. Ele me contou algumas histórias, entre elas uma que ele estava preocupado com o horário do voo, tenso, e chega você tranquilo, dizendo, Giovanni, o voo vai atrasar, fica tranquilo. Você me fala mais sobre essa relação de vocês. Pô, amigão meu. Giovanni é uma referência do meu lado, assim, a vida toda. Na quadra, eu olhava para a esquerda ou para a direita, estava o Giovanni no passe comigo. Na Olimpíada, fomos campeões olímpicos juntos. Vôlei de praia, eu olhava para o lado, estava o Giovanni junto. Os filhos quase na mesma idade. Viagem juntos, então eu convivi mais do que com o Giovanni até do que meus irmãos. Um cara super honesto, um cara bacana, que quando nós jogávamos na quadra, eu tinha até mais contato com o Maurício. Ficava mais junto, o Maurício morava em São Paulo quando eu joguei no Banespa com o Maurício. E essa união minha do Giovanni veio crescendo, né, no final ali do vôlei de quadra, vôlei de praia, e realmente nós viramos uma referência assim, um para o outro. Ele mais sério, mais concentrado, achava que sempre ia perder o avião, achava que não ia dar tempo. Falei, calma, Giz, calma que vai dar certo, eu nunca perdi voo. E volta e meia dava uma coisa certa mesmo, eu tinha volta e meia chance de ter perdido o avião, mas às vezes ele virava e falava, cara, tu é muito sortudo, atrasou o voo. Mas tem uma que eu acho mais engraçada de todos com o Giovanni, nós estávamos na quadra ainda, em São Francisco. E aí, de repente, do nada, é uma das primeiras viagens, nossa, acho que era essa novinha. Não viajávamos muito, tínhamos pego eu, ele e já Nelson, uma seleção, saímos do juvenil, fomos para o adulto, para a Copa USA. Aí estávamos em São Francisco, a pista do avião de São Francisco assim, eu lembro, era bonito. Aí eu fui tomar um banho. Aí eu procurei interruptor dentro do banheiro. Não achei. Eu falei, gente, cadê esse interruptor? Não é possível que eu não tenha. Falei, deve ser lá fora. Aí eu olhei, liguei e acendeu. Giovanni Mineiro, né, de Juiz de Fora mesmo, como ele mesmo fala mesmo. Aí eu viro, carioca, falei, Giz, cara, os americanos são impressionantes. Olha o que eles fazem, vem cá. Aí ele veio,
pisa no banheiro. Aí ele ia, pisava no banheiro, eu com a mão no interruptor aqui fora, ligava. Ele, não mesmo. Rapaz, esse americano mesmo. Aí ele tirava o pé e eu desligava. Rapaz, que loucura. Eu falei, cara, tem um sensor no banheiro, mesmo, que loucura. Aí então tá bom, vou até tomar banho. Eu falei, vai lá. Ele foi. Aí eu lembro que eu tava no espelho assim, eu tava sentado na cama, esqueci o Giovanni, aí tinha um espelho assim, um reflexo da porta do banheiro. Nisso eu vejo o Giovanni saindo, entrando. Mesmo, acho que essa porra quebrou, rapaz. Essas brincadeiras são muito saudáveis, né? E isso realmente bate muita saudade nesses momentos. E dura pra sempre, né, Tandy? Dura. Nossa cabeça, esses momentos são muito nítidos, assim, volta e meia. Essa semana mesmo sonhei que eu estava jogando vôlei com meu filho. E eu sentindo a emoção de estar jogando vôlei naquele momento e com meu filho ainda. Então, isso fica nas nossas cabeças, nos nossos pensamentos. Depois de mais de uma década de quadra, você foi para a praia. Ganhou o circuito brasileiro, ganhou o circuito mundial, foi rei da praia em 1999. Para algumas pessoas, olhando, parece fácil, né, Tânia? Mas não é. Me fala um pouco dessa transição, dessa experiência. Muita gente acha, é um engano nosso, né? Achávamos que seria muito mais fácil. Mas parece o mesmo esporte, bola e rede, só que completamente diferente. Vento, sol, quantidade de jogos, 4 jogos tem no vôlei de praia, na quadra 1, deslocamento da areia. O vento atrapalha demais. E a gente teve que se planejar. Eu fui tricampeão brasileiro, com o Franco, com o Emanuel e com o Giovanni. 2001, no mesmo ano com o Emanuel, campeão brasileiro e campeão mundial, e o rei da praia, que eu joguei com todos os atletas. Foi um momento muito mágico assim para mim. Eu brincava já na Tia Leá aqui em Copacabana, junto com Bernardinho, Bernard, Renan, galera volta e meia batia a bola ali, eu ia e brincava com eles, e isso me ajudou muito. Eu gostei muito, gostei da liberdade do vôlei de praia. O vôlei de praia me encantou para eu largar altamente ainda, sendo um jogador eficiente, tinha acabado de ser campeão mundial, campeão brasileiro, vice-campeão mundial com o Franco e campeão brasileiro também, e ter ido para o vôlei de praia. Você na quadra, vindo com título, eu jogava no Milan, ter largado uma coisa certa por uma incerta, foi o encantamento da liberdade. A liberdade que o vôlei de praia me deu. E um compromisso que eu tive muito maior do que quando eu era na quadra. Porque eu não tinha... Ali eu sabia que tinha um técnico que iria me cobrar. No vôlei de praia não. Eu que contrato o técnico, eu que arrumo minha equipe junto com o meu parceiro, que era o Giovanni, com o Emanuel, com o Franco. Nós conseguimos os patrocínios. E você chega na praia, você tem que tomar conta dar conta do recado. Concentração não tem. Tiveram campeonatos que eu estava com a minha filha no hotel para jogar uma final, brincando com ela. Essa qualidade de vida que me encantou, o vôlei de praia. Se você pudesse voltar no tempo hoje e tivesse que escolher vôlei de praia ou vôlei de quadra? 2 momentos diferentes. Começo ao vôlei de quadra, faria exatamente a mesma coisa. Aí depois que os anos do vôlei de quadra começaram a realmente me cansar, principalmente as viagens e concentrações, o vôlei de praia, que ele te dá essa liberdade, e aí é um encantamento. Você ir para o sol, para a praia, pegar tudo que eu não via. Na quadra você tem o ar-condicionado, mas aquele ginásio fechado. Na praia tem o encantamento do sol, do vento, isso não tem preço também. Aí você se aposentou em 2006 e investiu em 2 carreiras, a de palestrante e na TV. Por que não seguir no esporte, Dandy? Eu acho que eu não sou o Giovanni, o Talmo, né? Que são 2 atletas que realmente gostam, sempre gostaram de estar à frente da equipe. O Gijo, até hoje, se ele pudesse, com o corpo dele, eu vi um momento dele, uma postagem no Instagram, ele atacando bola. Olha, ainda dava para jogar. Você vê que o Giovanni, por ele estaria ainda na seleção brasileira, apaixonado por isso. Eu não tinha esse encantamento todo depois que eu parei. Eu acho que eu parei tão bem, treinei tanto, e mesmo assim me chamavam de morcego às vezes. Enrola, mas eu não tenho essa coisa. Eu acho que eu tenho pena dos atletas. Na hora de um corte, ter que levar alguém, deixar alguém, aquilo para mim seria um
uma crueldade, assim, que eu sei como é difícil. Como o José Roberto Guimarães sentia na hora que ele ia cortar um atleta, o Bebeto, o Josenildo, os técnicos que passaram ali, Jorjão. Realmente era muito difícil, e é muito difícil você cortar um atleta e tirar um sonho daquela pessoa. Eu acho que eu não teria fôlego para isso. E também voltar das mesmas coisas que eu vivenciei minha vida toda. Concentração, porque eu sou técnico, viagens, porque eu sou técnico. Eu acho que por isso eu não tenho realmente tino para continuar no esporte. A maneira que fui encontrada realmente é falar dele, né? Que aí eu não tenho essa... Eu vi esse outro lado do esporte pelo lado que você vivencia, o mundo jornalístico. Tive a possibilidade de ir em 3 Olimpíadas como repórter, como comentarista, e me encantei. Eu tirei toda a minha frustração como atleta, porque como atleta eu não posso conhecer a Olimpíada, eu estou concentrado dentro da Vila Olímpica, vou ali e volto, tem que dormir, tem que acordar, tem que treinar. Eu toquei na mesma piscina que Michael Phelps, eu corri na mesma pista do que o corredor de 100 metros, do que o Bolt. Eu vi aquele revezamento 4x100 em 2000. Poxa, várias possibilidades esse outro lado me trouxe e comecei a conhecer um outro mundo, mundo corporativo da comunicação, que me encantou também e mostrou para mim que é uma equipe igualzinho ao voleibol, que para sair no ar você tem que realmente jogar como uma equipe. Como é que é seu dia a dia hoje? Hoje em dia eu sou palestrante, full time, isso é o meu encantamento, inspirar pessoas, fazer com que as pessoas acreditem nas dificuldades, superem suas dificuldades, ainda mais nesse momento. Volta e meia as empresas me chamam, me contactam e para mim não tem preço. Acabar uma palestra, as pessoas se levantarem, começarem a me aplaudir de pé e na hora da foto, não apenas tirarem uma foto porque eu sou o Tandy, mas sim falar assim, Tandy, amei. Cara, tu me inspirou, parece muito com a minha vida, eu estava precisando desse toque. Poxa, como a partir de agora eu vou tentar fazer isso? E teve uma vez que eu fiz uma palestra até falando de alimentação. A pessoa falou que a partir de agora, pelo amor dos meus filhos, eu vou mudar minha alimentação. Isso para mim está pago. Aí sim, todos os anos de voleibol, tudo que eu fiz na minha vida, realmente vale a pena. Chegar hoje em dia e conseguir de novo me reinventar. Eu acho que isso que é bacana na vida, a gente não parar, a gente está se reinventando, se atualizando o tempo inteiro para tentar ser o mais eficiente e o mais protagonista sempre. Você nasceu em Resende, mas é o típico carioca, apaixonado por futebol, samba e praia. Tivesse que colocar um dos 3 à frente. Eu gosto dos 3. Eu sou amigo do Zico, né? É forte isso, Zico é uma referência, assim, cara bacana, um inspirador, um cara família, um ídolo, não só para o Flamengo, mas para todas as torcidas. Quando ele encerrou, ele mesmo lotou o Maracanã. Essa é a maior prova que quando o cara, é o protagonista, ele realmente vai sempre ser uma pessoa iluminada, vai sempre ser idolatrado, e o Zico tem isso. A praia eu amo, mas a escola de samba também, isso aí na mocidade, já na mocidade. É você. Pode empate? Pode. Então bota empate para os 3. Eu gosto dos 3. Você falou em mocidade e eu lembro que na Olimpíada de 92 a música Sonhar Não Custa Nada embalava os sonhos daquela equipe. Como foi puxar essa música para a galera lá do vôlei? Pegou. Começou a dar certo, né? E era um momento muito parecido com aquele sonhar não custa nada, quase nada. Sonhar não custa nada. Meu sonho é tão real. Mergulhei nessa magia, era tudo que eu queria para esse carnaval. Era... Quando começava a batucar, parecia uma tribo indígena indo para a guerra. Todo mundo ia aflorando, se arrepiava. Giovanni, que não tinha nem noção do batuque, ele até melhorou depois, né, Giz? Mas ele vinha, tu via que todo mundo crescia e era bacana. Isso ajudou muito a motivar a gente, ajudou. Você está sempre feliz, sempre sorrindo, parece que está sempre se divertindo. Não, eu tenho as minhas dificuldades, minhas tristezas, perdi gente muito importante para a minha vida, perdi minha base familiar, que são meus pais. Poxa, mas se eu me entregar, quem vai lutar por mim, né? Eu acho que a gente tem que estar o tempo inteiro tentar buscar na vida
o melhor possível, não se acomodar, porque quando você se acomoda, ali é o princípio do seu fracasso. Quando você se acomoda, você ali começa a ter a tristeza vindo para a sua vida, as coisas começam a não acontecer. Eu acredito que o astral ele traz coisas boas, conspira a favor, né? As pessoas começam a querer estar perto de você, as empresas querem vincular o seu nome a elas, as coisas começam a acontecer, as amizades, a família. Isso é muito importante, não que eu consiga o tempo inteiro, né? Tem dias que eu estou mais triste, tem dias que eu realmente me sinto mais. Uma coisa muito interessante, eu nunca, depois que eu parei, eu nunca tive aquela síndrome do atleta que parou, ficou triste, amargurado. Eu acho que isso, eu ter trabalhado como comentarista na Globo me ajudou muito. Porque eu vivencio também o que eu vivenciava dentro da quadra, eu vivencio do outro ângulo, e vendo a molecada treinando, fazendo as mesmas coisas que eu fazia, às vezes vejo uma bola que eu fazia, então me ajudou a suprir essa carência dos tempos áureos que eu jogava e era altamente protagonista da minha equipe, junto com meus colegas, grandes protagonistas da vida também. Tandy, para terminar, queria te pedir um autógrafo. Opa, beleza? Vamos embora. Ainda mais nessa bolinha, né? Linda bola. Fiquei com medo de você se empolgar, dar uma cortada agora, eu ia parar lá na lagoa. Isso aqui vai ser entregue para alguém? Vai ser sorteado. Opa, Os então nossos tá aqui, seguidores. ó. Olha lá. Tá aí, chefe. Show. E você, quer ganhar essa mini bola de vôlei autografada pelo Tandy? Então dá uma olhada amanhã no nosso Instagram, que a gente vai mostrar como fazer para participar do sorteio. Tandy, valeu, muito Tomás. obrigado. Obrigado É sempre um vocês. imenso prazer conversar com um campeão olímpico. Muito obrigado por ter me recebido na sua casa e por esse papo muito bacana. Obrigado a você. Obrigado Valeu. a todos também. Muito obrigado por terem feito parte da minha vida como protagonista. E aí, curtiu nossa entrevista? Então curtam nossas redes sociais, compartilhem com os amigos e se inscrevam no nosso canal. Um grande abraço, até a próxima semana.